Apaixonado por ficção científica desde a infância, o artista japonês Katsuhiro Otomo marcou o gênero com Akira, história que saiu das páginas do mangá para um filme que teve um grande impacto na indústria das animações japonesas. E ao longo da sua carreira, ele teve outros trabalhos menos conhecidos, mas que podem ser um verdadeiro deleite para os fãs do gênero, como a bela antologia Memories, que já foi comentada aqui no canal, e o aterrorizante Domu, história onde acompanhamos um grande embate entre forças paranormais. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora e hoje nós vamos conhecer mais sobre a obra de Katsuhiro Otomo com as origens e a história de Domu, A Child's Dream, um precursor de Akira que já trazia alguns temas que nós veríamos no seu trabalho mais famoso. Portanto, se preparem porque hoje é dia de muito terror e poderes psíquicos. Apesar de ter iniciado a sua carreira em 1973, o jovem Katsuhiro Otomo só teve a oportunidade de criar o seu primeiro trabalho de ficção científica em 79, um mangá que recebeu o título Fireball. Publicado na revista Action Deluxe, Fireball acontece em uma cidade do futuro, onde um grupo rebelde está lutando para revelar a existência do Eiton, um supercomputador que governava a cidade secretamente. Nesse cenário acompanhamos a história de dois irmãos, um jovem que lutava pela liberdade, enquanto seu irmão mais velho havia se associado ao governo tirano. E ao longo da trama é revelado que o mais velho tinha poderes psíquicos que, quando conectados ao computador, acabam se tornando muito mais poderosos. Assim, quando seu espírito vingativo é provocado, ele se torna algo perigoso e altamente destrutivo. Por fim, Fireball foi encerrado com a trama inacabada, mas nele Otomo já ensaiava alguns dos pontos que depois tornariam a sua obra tão importante e influente no mundo dos mangás, como personagens mais profundos e realistas, a retratação da luta contra um sistema opressor e a presença dos poderes paranormais. Mas esse encerramento precoce do Fireball não foi uma coisa que desanimou o Otomo, pelo contrário, na verdade, isso foi um motivador para ele ao criar Akira, onde ele trouxe de volta o tema dos poderes mentais e jovens rebeldes lutando pela liberdade, dessa vez com muito mais maturidade como artista. E ainda antes de Akira, em 1980, ele havia retornado aos superpoderes da mente em uma obra impactante e que já mostrava todo o seu potencial como um mangaka. Publicado de forma serializada entre 1980 e 81 e depois compilado em um único volume em 83, Domu teve mais de 500 mil cópias vendidas no Japão e foi o primeiro mangá a ganhar a premiação de ficção científica japonesa Nihon SF Taisho. Nele acompanhamos a história de um complexo habitacional que vem sendo assombrado por uma série de mortes misteriosas. Há 2 anos, pessoas vinham morrendo de formas inexplicáveis nesse local e a polícia não fazia ideia do que estava acontecendo, se eram coincidências ou se todas elas tinham algum tipo de ligação. Até que, por fim, os investigadores chegam numa conclusão bem terrível. Aparentemente, as vítimas estavam sendo coagidas à morte por alguma força sobrenatural. Responsável por investigar as mortes, o inspetor Yamagawa rejeita essa possibilidade de haver ali algo sobrenatural e decide ir mais a fundo, procurando agora por possíveis suspeitos no complexo. Baseado em indicações do síndico, ele começa a montar uma lista com figuras potencialmente perigosas que existiam ali, como pessoas com histórico de violência ou que já tinham sido alvos de rumores sinistros. E todas essas pessoas apontadas pelo síndico ou tinham algum tipo de deficiência intelectual ou estavam enfrentando algum tipo de desequilíbrio emocional, o que é uma alfinetada do autor aí ao preconceito que existia e ainda existe com questões que afetam o psicológico. Até que em uma noite, mais um caso acontece. Dessa vez um policial que aparentemente se mata e os investigadores reparam que a arma dele tinha desaparecido. A partir disso, eles começam a perceber que todas as vítimas tinham uma coisa em comum.
um objeto delas sempre desaparecia. E esses objetos não eram necessariamente coisas de valor, na verdade, pelo contrário. Normalmente eram coisas como joias que só tinham valor sentimental, ou até mesmo coisas mais triviais, tipo um boné. Desorientado, Yamagawa passa horas no complexo buscando por uma resposta, até que em uma noite o assassino se revela para ele. Sim, logo no início da história. O responsável por tudo aquilo era Chojiro Ushida, também conhecido como Velho Cho, um senhorzinho que o síndico havia descrito para ele como um homem senil, com a mente de uma criança. Aquele velhinho de aparência inocente se revela para ele totalmente diferente, com poderes psíquicos e vestindo os objetos das suas vítimas como se fossem troféus. Aquele era o fim da linha para Yamagawa, mas apenas o início de um grande embate entre forças extraordinárias. Bom, a partir daqui eu vou entrar na história do mangá a fundo, portanto nós teremos spoilers. Domu nunca foi publicado aqui no Brasil, mas se você quiser ler antes de ver o desfecho da história, pare por aqui e volte quando você já tiver lido. Após esse dia fatídico, a investigação é assumida pelo inspetor Okamura, um colega de academia de Yamagawa que chega decidido a colocar um ponto final nessa história, mesmo com uma voz misteriosa o alertando para se afastar dali. Já no complexo chega uma nova família, um casal e sua filha Etsuko, uma menina que também tinha poderes como os do velho Cho. Quando Cho tenta causar mais uma tragédia, fazendo um bebê cair de uma sacada, Etsuko impede a queda com seus poderes e confronta o assassino, que fica bastante tenso ao perceber que agora havia mais alguém como ele por ali. Vendo que Etsuko seria uma pedra no seu sapato, Cho decide então declarar guerra contra a garota. Usando seus poderes, ele começa a aterrorizar a menina, que não demora para ficar traumatizada com as atitudes do velho e acaba internada em uma clínica. Porém, logo ele percebe que isso não seria o suficiente. Vivendo no complexo, Etsuko tinha ficado amiga de dois vizinhos que eram excluídos entre as outras pessoas. Um deles era Hiroshi, um garoto filho de um alcoólatra, e o outro era Yoshio Fujiyama, também chamado de Pequeno Yo, que era um homem com deficiência intelectual que vivia com a mãe. Sem se revelar, Cho oferece a Yoshikawa, o pai de Hiroshi, uma arma, a mesma que ele tinha tomado do policial, e em uma noite, controlando a mente confusa daquele homem, ele o faz atirar contra um garoto e depois ir atrás de Etsuko. Sabendo que se tratava de mais um dos truques bizarros do velho, ela não se intimida quando Yoshikawa entra na clínica alucinado, procurando pela sua próxima vítima. Vendo toda aquela comoção, Hiroshi e o pequeno Yo vão até a clínica. No caminho, eles se deparam com o Cho parado na escuridão e estranham a presença dele ali. Ele estava observando tudo e com uma aparência muito diferente daquele velhinho inocente que todo mundo conhecia. Mesmo assim, eles seguem para onde estava Etsuko, que usando seus poderes havia quebrado o braço de Yoshikawa. Quando vê seu pai ferido daquele jeito, Hiroshi fica chocado e se aproveitando do momento de impacto das crianças, Cho o faz atirar contra o próprio filho. Por fim, a vida do garoto é salva por Yo, que se joga na frente do tiro para proteger o amigo. Após se livrar de Yoshikawa, lançando ele contra uma parede, Etsuko detecta a presença de Cho no telhado da clínica e vai até lá para um confronto direto contra ele. Enquanto isso, do lado de fora, a polícia cerca o prédio após descobrir que o assassino tinha ido para lá. Muito amedrontada, a mãe de Etsuko alerta os policiais que a sua filha também estava lá dentro e certamente precisaria ser socorrida. O que ela não imaginava é que Etsuko estava agora frente a frente com Cho, a verdadeira mente por trás de toda aquela tragédia. Ao ser mais uma vez confrontado pela garota, Cho dá a língua para ela e sai flutuando, iniciando assim uma perseguição pelos ares. Essa era a primeira vez que alguém o enfrentava dessa forma, e isso deixa Cho desconcertado. Dentro da clínica, Yoshikawa se levanta novamente e dessa vez consegue atingir o filho, que é pego de surpresa.
Um ato covarde e que tira de controle o pequeno Yo, que não apenas acaba de uma vez por todas com o atirador, mas a perturbação também o faz sair e começar a atacar os policiais do lado de fora. E essa também foi a gota d'água para Etsuko, que agora, vendo o que tinha acontecido com os seus amigos, chega no seu limite. Aqui já fica bem claro que Cho é um velho de atitude pueril, sempre agindo de forma imatura quando contrariado, rindo e fazendo piada, e odiando Etsuko porque ela sabia quem ele era e apontava para ele os seus erros. Um confronto entre uma mente infantil verdadeira, que era a de Etsuko, e a de um velho que tinha se recusado a crescer, um homem imaturo. E por isso, apesar dessa natureza extremamente violenta, os desejos de Cho eram coisas infantis. O autor até faz um paralelo muito interessante sobre isso no início da história, quando um policial aparece andando lá no complexo e as crianças, quando veem a arma, ficam querendo ver, querendo pegar a arma, o que ele obviamente não deixa, né? Porque elas veem aquilo como um brinquedo. E depois, quando o Cho mata o policial, o que ele rouba é justamente a arma. E ele não precisava de uma arma para matar ninguém. Ele se atrai por aquele objeto justamente como uma criança. E assim a gente chega na conclusão que o Cho era basicamente uma criançona mimada, que usava os seus poderes para conseguir tudo que ele queria. Tanto que a primeira vítima que é mostrada no mangá é um cara que morre justamente porque o Cho não gostou do aplique que ele colocou no boné, que inclusive era do filho desse personagem. Um momento que é também bastante simbólico sobre isso é quando ele está sendo perseguido pela Etsuko e as crianças saem dos prédios e ficam olhando. Quando percebe que está sendo observado por elas, o Cho fica claramente bastante perturbado. E eu acho, pelo menos agora é uma interpretação pessoal minha, que ele fica incomodado com isso porque ele se enxergava como uma criança e ser julgado por elas naquele momento, ser visto perdendo o seu próprio jogo, é uma coisa que deixa ele totalmente assustado. Mas com seus atos ele acabou verdadeiramente machucando aquela criança, que sai de controle e vai atrás dele, causando destruição por onde passa. Indefeso, o Cho é perseguido até o pátio, onde os bombeiros estavam resgatando as pessoas dos prédios. E nesse momento, duas coisas deixam ele totalmente aterrorizado. Além de estar experimentando o medo de ter a sua vida ameaçada pela primeira vez, ali ele é tratado como um qualquer. Quando os bombeiros notam um desabamento próximo, eles saem correndo e o Cho que lute para sobreviver. Ele é deixado no chão, encolhido e só esperando a chegada de Etsuko. Mas diferente dele, aquela criança não era uma assassina. O que Etsuko sentia naquele momento era pura dor. E quando vê a sua mãe, a garota ignora a presença do velho e corre para se abrigar no abraço materno, onde ela sabia que encontraria amor. 2 semanas após o incidente, a imprensa seguia o inspetor Okamura igual um bando de tubarões famintos querendo uma explicação, enquanto a polícia ainda não fazia a mínima ideia do que tinha acontecido. Para eles, o Yoshikawa era o principal suspeito de tudo até o momento. Durante a investigação, eles encontraram vários pertences de vítimas no apartamento do Cho, mas eles ainda não entendiam como aquilo podia ter ligação com os assassinatos. Afinal, o velho Cho não parecia alguém capaz de jogar pessoas de prédios. Até que um dia o detetive Takayama, que era um dos inspetores que já vinha acompanhando esse caso há bastante tempo, vai até a sala onde estavam os objetos e encontra 2 itens que chamam bastante a sua atenção. Um deles era um boné com asas que batia com o que uma testemunha disse ter visto uma das vítimas usando antes de pular do prédio, e o outro era a tampa da caneta usada pelo inspetor Yamagawa. Intrigado, ele pede então permissão ao Okamura para interrogar o Cho, só que por fim não foi muito necessário. Quando abriu a porta da sala, Takayama teve uma visão perturbadora da morte do inspetor, e quando retornou a si, ele ficou chocado ao perceber uma coisa. Ao longo da investigação, quando os inspetores chegaram num ponto que eles não faziam mais ideia do que estava acontecendo, eles começaram a pensar
pensar no impossível. Começaram a cogitar a possibilidade de ser um fantasma que estava causando tudo aquilo. Com isso em mente, o Takayama foi e procurou uma médium, que foi com ele até as proximidades do prédio, mas se recusou a entrar. Segundo ela, tinha algo muito poderoso ali e o seu conselho para ele foi ficar de olho nas crianças. Depois, quando ele viu o velho brincando de carrinho e pedindo balas como uma criança, veio um estalo na sua mente. Ela estava alertando Takayama para ficar de olho não apenas nas crianças, no sentido literal da palavra, mas também em Cho. Imaturo, Cho era um cara que não sabia lidar com os próprios sentimentos e, ao invés de ir procurar ajuda, fazer uma terapia, ele pegou e transformou isso em agressividade, em violência. Algo que é impossível não comparar com casos reais que nós vemos hoje de adultos infantilizados que ficam por aí pregando ódio e preconceito porque não sabem lidar com os próprios problemas, geralmente têm problemas com solidão e autoaceitação e ficam por aí criando inimigos imaginários, culpando quem não tem nada a ver pelas suas frustrações. Um alerta de Katsuhiro Otomo para abrirmos os olhos, ficarmos de olho nos velhos chos que existem por aí, que com as suas atitudes tóxicas, a sua negatividade, podem afetar as pessoas como um todo, principalmente as crianças, que assim como Etsuko, Hiroshi e o pequeno Yo, podem ter um impacto muito grande nas suas vidas. Sem contatos na família, o velho Cho é enviado para casa até surgir uma vaga em um asilo, e Takayama pede ao inspetor para vigiar ele durante esse tempo. No complexo, os dias seguintes são tranquilos, até que um estranho incidente acontece. Enquanto Cho estava no pátio, onde ele costumava ficar durante o dia, Etsuko, que nem morava mais ali, chega de repente e se senta em um balanço próximo, concentrando nele os seus poderes. Enquanto os adultos seguem suas vidas, as crianças no parque têm a sua atenção voltada para Cho. E quando Takayama percebe uma movimentação estranha e se aproxima, elas saem de perto. Inexplicavelmente, o velho Cho estava morto e a garota no balanço tinha desaparecido. Com uma trama menos complexa e de escala bem menor do que a Akira, Domu nos entrega uma experiência digna de um filme de horror. Mesmo entregando seu assassino logo de cara, Otomo consegue usar isso como um artifício para criar ainda mais tensão no leitor. Você saber quem está fazendo aquilo e ver tanto a polícia quanto as pessoas no complexo não fazendo ideia do que estava acontecendo é uma coisa aterrorizante. E sem contar que nesse mangá o Otomo já demonstra a sua maestria como um desenhista, com estruturas de detalhes impressionantes e artes que conseguem passar o impacto de cada momento. Uma história que é sim curta, mas um espetáculo em forma de mangá, uma advertência sobre a violência e a destruição dos sonhos de uma criança. Quer conhecer mais histórias de horror e ficção científica? Então continuem aqui no Central Pandora, onde toda semana tem muito entretenimento de todas as galáxias. Muito obrigada a todos que assistiram e vejo vocês por outros mundos.